Então, com 10 idosos, a gente estava pagando uma folha de funcionário de R$ 8.000, R$ 3.000 de INSS, 670 de FGTS. Era o que eu ia te Feira, perguntar para emendar semanalmente, tinha que na ter tua fala. semanalmente entre 800 a R$ 1.000. R$ 1.000. Quando entrava a ajuda das pessoas da cidade, que graças a Deus, como a Luísa falou, muitas pessoas generosas da cidade, diminuía a também feira. o PAA que nos ajudava com... Nem o PAA Até? chegou na minha gestão. Na gestão dela não Não chegou. chegou em nenhum momento o PAA. O que seria o PA? O PAA são alimentos, né? Que Alimentos o da governo- terra, da tipo terra. inhame, macaxeira. Eu sempre tive ajuda. E que não foi fácil. Muito Luísa, difícil. quanto é que se gastava mensal? Quanto é que cada idoso... Você tem uma média de quanto que cada idoso gastava? Quanto é que vocês gastavam assim, mensalmente? Que esses valores entre alimentação, o custeio para A manutenção a do abrigo, manutenção, né? Manutenção, no né? geral. No geral, veja só. Na época, quando eu entrei, tinha 18 idosos, né? E você sabe que o salário deles, 70% era o que ficava no abrigo, né? Para as despesas de comida, de alimentação, não é? E 30% era para eles, livre para eles fazerem o que quiserem, né? Então, aí eles davam o parente ou compravam o que eles quisessem. A gente só ficava com os 70%. Então, muitas vezes, a renda era de 13 mil, 15 mil deles, não é? E aí, feira de rua, como a gente fazia muitas campanhas, então, assim, dificilmente eu sofria com questão de alimentação. Fraldas, porque a gente tinha umas madrinhas que doavam as fraldas, entendeu? E fazia muita campanha. Recente mesmo o SESI, a GIP, né, Cristina, fez Exato. aí doação e eles, na minha época, também faziam. Então, assim, uma renda de 14, 15 mil reais e a gente tinha uma receita o quê? De 18, 20 mil reais. Então, era muito difícil. Muito difícil Fechava no mesmo. final Não do- fechava. Sempre a despesa maior do que a receita, né? E só, como eu disse a vocês, como a gente vivia com muita campanha, então, assim, o dinheiro que tinha, a gente ia fazer o básico. Porque, assim, como eu disse a vocês, a gente fez essa reforma, mas aí a gente queria fazer a área de lazer. Eu ainda consegui, a gente fez um projeto, né, mandou para o fórum, quando o Neide assumiu, que Neide também foi diretora lá, né, Rosineide Ferreira. E aí, quando Cristina chegou, reforçou, e a gente não teve retorno desse projeto. Inclusive, a Filarmônica também, não é? Enviou para lá um projeto, mas veio a pandemia e, segundo, na gestão de Neide, eles disseram que esse dinheiro foi para a Covid, para a questão de gastar com a Covid. E até hoje a gente não teve essa ajuda também. Então, assim, é muita gente falando, fechou por conta da direção, ou disso, aquilo. Não. Fechou porque realmente as despesas não batem com a receita. Entendeu? O que era Então, de conhecimento público, né? conhecimento público, não é? Inclusive, até o ano 2022, eu fiz uma reunião no clube, convidei vários comerciantes para fazer prestação de conta, que na gestão de Luísa não tinha o número de idosos que eu tinha hoje. Eu comecei com 17 e foi morrendo, idoso morrendo, e depois da pandemia diminuiu muito as doações, diminuiu bastante. Aí eu fiquei de 2021 até agora. Aí foi diminuindo o número de idosos e a família pouco procurava, né, o abrigo para colocar idoso. E aí foi diminuindo e ficar o número de 10. 10 idosos. Foi um momento muito difícil. Quero dizer a todas as pessoas que estão nos escutando que não coloque culpa em A nem B, como a Luísa colocou. A culpa é do gestor, a culpa é dos É do prefeito vicentinos, tal, é é os dos vicentinos que vicentinos. querem fechar. Não, gente. Não fale coisa que vocês não sabem. Principalmente, como a Luísa já falou, é tempo de política. Cada um quer ser bom. Na hora que o abrigo precisou, poucas pessoas estenderam as mãos. Esse ano, inclusive, distribuí várias cartinhas. Eu e Helena. A Helena é a nossa tesoureira, que ela está aqui conosco. Se você também quiser, viu, Helena? Que a Helena Aqui, também passa falar a alguma palavra para coisa, vocês. né? Ela dá a palavra, viu? Distribuímos várias cartinhas aí na cidade para várias pessoas, até no banco, dentro do fórum. Dentro do fórum, por exemplo,
Nenhum funcionário ajudou. Mas já escutei coisas assim que não era nem para dizer. Então, na hora que o abrigo precisou, poucas pessoas ajudaram. Contei com pessoas mais humildes da cidade, mandando gênero alimentício, pessoas que mandavam todo mês uma contribuiçãozinha, e várias pessoas, pouquinha coisa. Agora, lógico que o abrigo não precisava só de feijão, farinha, carne, arroz, fubá. Precisava também de dinheiro para manter. À medida Porque que passa a os ser uma exames empresa, também, né, Cristina? uma Muitas empresa vezes eram filantrópica, particulares, né? Que a tem gente não que tinha como arcar com os fazer encargos público, né? sociais. Então, com 10 idosos, a gente estava pagando uma folha de funcionário de R$ 8.000, R$ 3.000 de INSS, 670 de FGTS. Era o que eu ia te Feira, perguntar, para emendar semanalmente, tinha que na ter tua fala. semanalmente entre 800 a R$ 1.000. R$ 1.000. Quando entrava a ajuda das pessoas da cidade, que graças a Deus, aí tem, como a Luísa falou, muitas pessoas generosas da cidade, diminuía a também feira. o PAA que nos ajudava com... Nem o PA Até? chegou na minha gestão. Na gestão dela não Não chegou. chegou em nenhum momento o PA. O que seria o PA? O PA são alimentos, né? Que Alimentos o da governo- terra, da tipo terra. inhame, macaxeira. Eu né? recorri, é por isso que eu digo a vocês, aqui presente, e a do pessoal aqui desse estúdio, que assim, não coloque culpa nem no Vicentino, nem gestor. A situação financeira, toda uma conjuntura financeira. Recorremos, junto com a direção, a outras prefeituras, porque Condado, hoje, tinha 10 idosos, porque já tinha morrido alguns, estava com 5 de Condado e 5 de outras cidades. Então, eu procurei os outros municípios. Procurei o prefeito de Aliança, Itaquitinga, procurei o prefeito de Ferreiros, que a gente tinha 12 de lá. Nenhum desses. A gente teve até solidariedade de alguns que nos tratou bem, outros não. Mas aí nenhum dessas prefeituras colaborou. Então, não vamos culpar, jogar a culpa, foi essa gestão, foi o Vicente. Não, gente, a gente precisa entender que uma empresa, mesmo filantrópica, que só tem despesa, a despesa maior do que a receita constantemente, já dá para entender, o bom entendedor vai logo entender. Se uma empresa gasta mais do que arrecada, essa empresa não tem como prossegue. continuar. Então, a gente tinha, vou dizer para vocês que estão escutando, quanto é que o abrigo estava recebendo? As meninas não perguntaram, eu vou dizer. O abrigo estava recebendo 9 salários mínimos e meio. E a prefeitura dá 13 mil, e que for bom no matemática, vai fazer o cálculo. Dá 13 mil e um pouquinho. 13.400 e alguma coisa. E 2 mil da prefeitura, que Cassiano pagava todo dia 10, ele cumpria com essa obrigação. Inclusive, mandou 7 técnicos para o abrigo, que prestou um serviço excelente lá dentro. Mas com esses, alguns, não todos, né, que trabalhou lá, achou muito interessante de querer prejudicar não sei quem, de procurar o Corém e fazer uma série de denúncias que não merecia fazer. Eu acho que... Então a prefeitura, Cristina, só te interrompendo um pouquinho, Sim. a prefeitura, através da gestão, enviou técnico de enfermagem, Técnico né? de enfermagem. Para auxiliar aos Os idosos, idosos lá. foi. E depois... Esses técnicos, quer dizer, Esses, pelo entendimento pelo en- que foi passado para mim, essas informações chegaram ao Corém por pessoas da área da saúde. da saúde que fizeram Do denúncias, município né? de O Corém é o órgão que rege, que o Corém, rege o a Conselho de saúde. Enfermagem, né? Que tanto de Isso, técnico isso. como de enfermeiro. Então, o Corém recebeu uma denúncia E veio fiscalizar o e abrigo. veio fiscalizar o abrigo porque, segundo eles, não tinha condições de estar com idosos ali. Não, Foi isso? ele Ou, veio- ou eles os veio- técnicos não eram para estar ali. Eles veio fiscalizar, porque alguém denunciou daqui do município de Condado, da área da saúde, principalmente dessa área de enfermagem. Então, eles veio fiscalizar, porque a RDC, número 502, de 27 de maio de 2021, da Anvisa, exige que toda ILPI quer dizer Instituição de Longa Permanência, tem que contratar um responsável técnico de nível superior. Então, quando chegou esse pessoal da Anvisa, que fez uma sindicância lá dentro e disse, olha, vocês têm que fazer uma reforma aqui, ali, vocês têm que tirar goteira, vocês têm que cumprir o que manda a lei, que vocês têm que contratar esse responsável técnico. Até Eu- então não era de conhecimento de vocês. Oi? Essas normas até então não eram de conhecimento de vocês. Não era totalmente do conhecimento da gente, né? Agora, a RDC, a gente já estava sabendo que tinha surgido, porque
O órgão superior da Sociedade São Vicente de Paulo já tinha nos falado isso. A RDC está exigindo responsável técnico e vocês têm que correr atrás para contratar. E tem que ser contratado pela instituição. Então, o Corém, quando chegou, que fez toda essa exigência, eu fiquei doida, fiquei sem saber o que fazer. Meu Deus, Até como porque é que... vocês não tinham salário para Não pagar tinha ele, né? salário, Porque eu, porque com certeza, gente, um responsável técnico para trabalhar na instituição não vai ganhar um salário mínimo. Procurei até a contadora, disse, mas a contadora, se a gente fosse pagar um salário de R$ 2.000 a esse responsável técnico, quanto ficaria o custo para o abrigo? Com os encargos sociais, R$ 3.300. Eu disse, meu Deus, se a nossa folha a gente está pagando a pulso, imagino se fosse contratar esse responsável técnico. Aí fez também as exigências com relação aos quartos. Esses quartos aí dos idosos, quando eles relataram, também precisa dividir, porque tinha 6 idosos numa sala só e a lei não permite mais. Então, a gente tinha que cumprir isso. E fizeram o relato, e levaram para Recife. E disse que depois aparecia, a gente cuidasse em cumprir. Aí eu fiquei doida, o que fazer? Então, quando eu tive essa conversa com a promotora, em março desse ano, ela me apresentou a denúncia formalizada pelo Corém, o Corém pedindo para fechar o abrigo. O Corém pediu, disse, eu quero uma cópia. Ela deu, e eu li realmente, elas fizeram uma série de denúncias, tiraram foto de livro de registro dos técnicos, foto das caixinhas de medicamentos, das coisas mínimas, até de quem ajudava como voluntário a aplicar uma insulina de um idoso lá, filha de um idoso que aplicava, até isso saiu na denúncia. É uma coisa normal, uma né? coisa simples, era filha de um idoso que aplicava, né? Até mesmo para o paciente, se ele tiver capacidade, ele pode se auto-aplicar. Muito preocupada com a denúncia, porque já pediu para fechar desde março que eles pediram para fechar. Então, eu levei o conhecimento da coordenação. A promotora também tinha falado de outras denúncias que tinha registrada lá, sem contar que eu já tinha recebido uma denúncia em 2023 do CREAS do município. Então, fez uma série de denúncias, fizeram, né? E elas mandaram para a coordenação de um conselho que nós temos chamado Conselho Central, para que verificasse tudo aquilo. Então, eu fiquei muito preocupada com tudo aquilo. E eu sempre disse para quem chegava para fiscalizar, minha gente, tudo bem, é trabalho de vocês fiscalizar. Venham também ajudar. Querem ver limpo, arrumado, cheiroso, ajudem também. Como ser humano, vá também fazer sua parte. Venham ajudar. E ninguém nunca se propôs a ajudar. Nunca. As exigências sempre chegaram, mas ajuda nenhuma. Inclusive, Ricardo e Alceliano. O que eu observo hoje? Muitas pessoas falando, criticando, é Vicentino que quer fechar, é gestor tal que quer fechar. Mas na hora que o abrigo estava precisando de ajuda, que espalhamos muitas cartinhas pedindo R$ 50, muitas pessoas pegou e não colaborou. Distribuiu em vários órgãos públicos da cidade. Pessoas mais humildes colaborou e muitas pessoas não colaborou. Lógico que a pessoa dá. Cada um dá o que tem, né? Assim, é muito engraçado que tem pessoas até comentando, né? Ah, porque na minha gestão não fechou, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas não é isso, gente. Assim, todos que passaram, como eu disse, teve sua contribuição. Porque era subvenção, né? De R$ 1.000, que às vezes ainda atrasava, mas pagava. Mas no meu tempo não fechou, no meu tempo não fez isso. Mas foi toda uma história, não é? E em 53 anos eu fiquei assim. Não é porque em 53 anos, só agora vieram fazer essa denúncia ao Corém. E tanto tempo que a gente passou lá, não fizeram, porque assim, não tem condições de a gente fazer mais do que a gente fez, né? Inclusive, na gestão, enquanto eu estava lá, eu até chamei Cristina e a gente foi em Recife, na CELP, para adquirir dinheiro para lá, né? E a gente imaginava de eles poderem, assim, descontar R$ 1 da conta de cada condadense, né? Para o abrigo. E a gente disse, então agora a gente já nem precisa mais, se a gente conseguir pedir ajuda de ninguém, não é? E a gente vai ter tudo que é de direito. Aí ela disse, não é só de condado, vocês podem ser, é do estado de Pernambuco todo, mas para isso vocês precisam montar um call center. E a gente sem dinheiro, não tivemos condições. Aí ela disse, procure a LBV. A gente foi na LBV, mal quiseram nos receber, não foi, Cris? Não nos receberam, não disseram como era para fazer. Enfim, eu só sei que gastava muito dinheiro e a gente não teve condições de montar esse call center. Se tivéssemos feito isso, hoje não teria fechado o abrigo e nem a gente
estava assim a pedir aos outros, entendeu? Mesmo. Dava para botar todos os profissionais que é preciso, não é? E aí estava de boa, mas a gente não conseguiu. Então a gente lutou. Aonde a gente poderia ir, a gente foi. Infelizmente, não é só, como ela já falou e eu estou falando, não é só a questão dos gestores. Vem a questão de tudo. É um somatório. É um somatório de de tudo. E que hoje a gente fica triste, né, com esse fechamento. Mas o